Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai fazer um pequeno podcast aqui falando sobre dois artigos. O primeiro é o desenvolvimento de software, análise comparativa dos modelos sequenciais interativo incremental, espiral e prototipação. E também a gente vai dar uma revisada sobre o mítico Homem-Mês, que é outro artigo. A gente tem alguns tópicos aqui. O primeiro é o que é engenharia de software? Quais são seus modelos? Bom, inicialmente, o que é engenharia de software? Engenharia de software é uma área da engenharia e computação voltada especificadamente para o desenvolvimento de aplicativos e programas para computadores, celulares, etc. Todos os dispositivos digitais. Bom, nessa engenharia de software, nós temos alguns modelos. Os principais modelos são o cascata, espiral e o processo unificado. O cascata, o que ele é? Ele é um modelo que sugere abordagem sistemática e sequencial para o desenvolvimento de software. Ou seja, você passa por cada processo e então volta novamente lá para o início para checar se tem erros, etc. Quando você termina um processo, você passa para o próximo, etc, etc, até chegar no final. Quais são as vantagens? Documentação é produzida em cada fase, o que gera uma organização maior para o seu software. A aderência a outros modelos de processo de engenharia é muito mais fácil, já que tudo já está documentado, tudo já está organizado. Mas também, um dos defeitos desse modelo, no caso, seria que o teste só é feito perto do final do desenvolvimento. Então demora bastante para o cliente ver algo pronto, né, no caso. Então vai que o cliente pensa em um projeto de um jeito, mas quando ele está pronto, ele não gosta muito bem do produto final. Então, no modelo cascata demora muito para o produto final ficar pronto. Ele só fica pronto no final do processo mesmo. Logo após a implementação, o projeto e a análise. Esse é um defeito E desse modelo. também, né, esse modelo, um dos grandes problemas dele é sobre questão de erro, já que o teste é no final. Se ocorrer algum erro na execução dos testes, vão ter que rever todos os passos anteriores para poder corrigir esse erro. Por exemplo, se lá na análise de requisitos você acabar tirando um requisito ou colocando um a mais que não é, tipo, desejável pelo cliente, tá ligado? Isso. E também é um modelo bem antigo, né? Porque tipo, é o primeiro modelo que foi desenvolvido, tipo, usado no caso. Acho que ele nem é mais utilizado, né? Acho que não, acho que hoje é mais utilizado aquele. De Como é que chama? protótipo, né? Prototipação. Isso. É, o de prototipação, não Aí sei. você cai na lei do artigo, que diz que não existe um modelo melhor que o outro, ambos se complementam. Cada função, Mas cada processo precisa de modelo diferente, né? Para cada desenvolvimento. Mas, tipo, se for assim, como lá no final do artigo, o cara diz que existe vários modelos para cada tipo, mas se você pegar o prototipação, ele se encaixa em qualquer tipo de desenvolvimento, praticamente. Lá no Ou artigo. seja, ele corrige os erros dos outros. E também tem aquela questão que às vezes o cliente não sabe nem o que ele quer direito. Pede uma coisa e nem sabe o que ele quer. Aí complica tudo. Nesse caso aí, aqui no artigo lá diz que é melhor usar o de prototipação mesmo. Quando o cliente não sabe o que quer, os desenvolvedores também não vão saber, né? E aí você usa o prototipação. Aí acaba. Porque às vezes o cliente não sabe muito bem o que ele quer. Aí o programador faz de um jeito. Quando chega no final que o cliente vai ver o resultado, ele percebe que não é aquilo que ele realmente quer. E aí para modificar tudo de novo é complicado. Realmente, já que é um processo bem demorado, né? Então, tipo, seria vários meses ou até. Pode ser até anos perdidos aí. Um trabalho grande. O segundo modelo de desenvolvimento é o modelo espiral. Ele tem duas características principais, que é a abordagem cíclica, que permite o grau de definição e implementação de um software seja aumentado incrementalmente enquanto seu grau de risco é diminuído. E ele tem marcos de ancoragem também, que são uma combinação de produtos e trabalhos e condições obtidas ao longo do caminho do espiral. Ou seja, enquanto você vai desenvolvendo o software, você vai retornando novamente e revendo as
funcionalidades que você fez antes. Podem debater aí agora. Então, esse é bem parecido também com o modelo interativo de incremento, né? Que eu até me confundi um pouco quando estava lendo sobre. Mas basicamente, como o Luiz falou, ele vai ficar repetindo as ações, né? Vai ficar tipo dando meio que uma volta, como está na imagem que eu mostrei aqui, e repetindo as ações até o software estar pronto. Então ele vai fazer planejamento, vai desenvolver, depois vai testar de novo, aí vai desenvolver de novo, testar, e vai ficar repetindo essas funções até que esteja tipo pronto o produto final, sem erros e bugs. Ele tem uma desvantagem, que é a adoção difícil no processo de desenvolvimento de software de grande porte. Uma vez que o custo e o cronograma vão sendo alterados ao longo prazo. É necessária também uma habilidade mais elevada para a avaliação de incertezas ou riscos associados ao projeto e sua redução. Avaliar os custos envolvidos no projeto pode disparar o custo e pode ser maior que o custo para a construção do sistema. Outra vantagem também que eu vejo é que ele vai criando vários protótipos, como tem aqui na imagem, né? Então, o cliente, ele acaba vendo como vai ficando pronto. Ele acaba vendo o protótipo e versões iniciais até a final, para ele saber como que está indo o andamento do projeto dele. Então, ele não vai ficar perdido, igual no primeiro, que no modelo cascata ele só via pronto no final. Aqui ele pode ver um protótipo já, durante o desenvolvimento. Agora, isso é uma desvantagem também, porque ele elaborando esse protocolo, esse script, né? Tem que ser seguido estritamente, senão vai dar ruim no final. Tem isso também. É verdade, porque o cara que vai avaliar, ou seja, a pessoa, o desenvolvedor lá que vai avaliar isso, ele tem que entender muito bem do que está fazendo, porque qualquer coisinha errada, ele pode... Ou seja, se ele não seguir qualquer parte ali do planejado, aí complica. É muito difícil seguir um negócio planejadinho, passo por passo. Por isso que ele é um pouco desvantajoso. Mas só que ele já é um pouquinho melhor que o parado anterior, né? O cascata. Isso. Porque, querendo ou não, a cada ciclo de desenvolvimento, você vai desenvolvendo um protótipo, já vai corrigindo os erros e os bugs, vai apresentando uma... Como é que chama? Acho que é um protótipo, né? Também. Isso. Para o cliente, vai vendo. Já o anterior, não. Você só entregava o produto final. Se tivesse ruim, aí deu ruim mesmo. Exatamente. E um dos processos é o processo incremental, que é um modelo de processo para engenharia de software orientado a objetos, usando a linguagem UML. É considerado um processo interativo e há duas formas de interação presentes, que é cada fase pode ser realizada de uma forma interativa e a outra é o conjunto total de fases que também pode ser realizado incrementalmente. Assim, no artigo aqui, diz que o modelo interativo incremental ele foi proposto para meio que ser uma evolução do cascata, por assim dizer. Porque tipo, o cascata ele tinha fases, e uma fase vinha após a outra, até chegar na fase de testes, e após a fase de testes, você entregue ao cliente diretamente, sem passar por nenhum tipo de reajuste em cada fase. Uma avaliação. Já o modelo é uma avaliação, no caso. Aí no modelo interativo incremental, ou seja, ele desenvolvia uma parte daquela fase, fazia um teste, fazia um modelo e tal, e ia incrementando, só ia incrementando cada fase, ia mostrando ao cliente e tal, vai fazendo meio que um loop. Ele é bom porque você pode pegar um software que você quer desenvolver, sei lá, um sistema bancário, e você vai fazendo o desenvolvimento por partes, no caso, né? Tipo, você vai incrementar a função de pagamento, então você só faz essa função. Quando ela estiver pronta, você testa e faz a função de, sei lá, ver o usuário. Então você pode fazer as funções do processo final, do produto de forma dividida, e isso criaria um modelo mais fácil de ser visto depois pelo próprio cliente do que o cascata, no caso, né? Que só fica pronto no final. Então ele vai fazendo por partes, vai desenvolvendo as funções por cada parte que ele vai incrementando. Isso é legal, porque se um grande erro for cometido, é só deletar o último incremento e já foi. Não tem que mexer em tudo.
Aí, ó. As desvantagens é que ele é bem mais difícil de gerenciar e a estrutura do sistema tende a se degradar com a adição de novos incrementos. Tipo, os problemas ficam mais difíceis e tendem a ser deixados para o futuro. Eu acho que gera aquele negócio que tem, que o Honorato falou, em engenharia de software, o tal do acoplamento, que você vai fazendo um incremento, incrementando nessas interações e acaba gerando um código bem maior do que ele precisa ser. E também algumas partes do problema não são só feitas lá na frente, né? E isso pode estragar muito. Tipo, a parte mais difícil deixar pra depois. Eu acho que, tipo, você depende muito da sua visão do futuro do projeto, entende? Porque você meio que tem que fazer o que você tá fazendo agora já pensando no futuro. Isso meio que deixa desorganizado as coisas. Mesmo, quando eu fiz o sistema do projeto integrador, que eu fiz por prototipagem, e também esse modelo, que não tinha uma regra definida no meu projeto. Eu fazia um sistema de cadastro do usuário, a parte do sistema em si, do sistema principal. Aí eu fazia a parte de listagem de relatórios fora do sistema principal. Só que quando eu fui remontar, quando eu fui fazer a junção para o meu sistema principal utilizar esses recursos, deu muito mais trabalho para fazer essa ligação do que eu fazer esses próprios mini-sistemas já direto no próprio sistema principal. Ou seja, ele não é um modelo para grandes sistemas? Seria isso que vocês estão querendo dizer? Não, acho que ele seria um modelo. Eu acredito que seja como se fosse uma API. Se você for dividir cada setor, você tem uma API para. Que nem a JWT, você tem uma API para fazer a criptografia do sistema de login. Aí você tem uma API para fazer o login em si. Aí você tem a API para listar o usuário. Você divide tanto o projeto que quando você for fazer a manutenção do projeto em si, vamos supor, entra um novo programador, ele vai ficar muito perdido porque o sistema está subdividido. Ah, entendi. Tipo, a interação dele vai acabar meio que degradando. Eu acho que seria indicado mais para um trabalho de médio porte, né, no caso. Já que um trabalho com mais granas poderia ser o de cascata mesmo, já que ele pode ser todo documentado. De início já tem uma base toda sólida. Eu acho que tu se confundiu, mano, no de cascata. Que no artigo ele diz que o de cascata ele é bom quando você tem meio que um conhecimento prévio das funcionalidades do software, ou seja, quando você já conhece todas as funcionalidades e o custo dele é baixo. É entendeu? baixo ou é alto? É baixo. Então, É baixo, é porque fica confuso na frase, mas o custo é bem baixo. então Quando o custo é mais corrigindo baixo, por exemplo, você tem um conhecimento tipo total das funcionalidades, já sabe mesmo como vai funcionar o software, mas e o custo dele é baixo, e cada pessoa acho que já sabe o que fazer. É mais ou menos isso. então me confundi mesmo, eu inverti, eu achei que era custo alto. Tipo, quando você tinha já um financeiro já pra fazer o projeto mesmo. Eu acho que tu confundiu o custo financeiro com o custo de desenvolvimento, que é diferente. O custo financeiro é quando a empresa tem recursos para ter os melhores programadores, os melhores serviços, e isso gera baixo custo no desenvolvimento do software. Isso. Aí foi isso. Bom, agora nós chegamos no último modelo de desenvolvimento, que é a prototipação. O que é a prototipação? Ela é um processo que tem como função avaliar as ideias geradas e validar ou não todos os requisitos estabelecidos. É nesse momento que vamos tirar as ideias do papel e passar a entendê-las na forma física. Vai, mete bronca aí alguém. Esse é um modelo, né, que ele já começa principalmente nos requisitos, quando você conversa com o cliente. E antes de você começar a fazer aquele esquema todo de cascata, de incremento, você lê os requisitos e elabora ou pega pronto de algum lugar um protótipo ou interface, funcional ou não, e mostra para o cliente como ficaria o sistema. E através, né, o cliente participa muito da parte da prototipagem. E o grande problema que eu acho nesse modelo é que normalmente quando você pega um modelo pronto, você nunca sabe se ele terminou. Porque as funcionalidades já estão ali, mas quando você está desenvolvendo, parece que
mesmo não estando acabado, parece que já acabou. Então, até o próprio cliente, ele acaba criando uma expectativa muito alta, por conta que já havia um protótipo, mesmo sem funcionar. Você tá uma telinha ali, não faz quase nada, mas o cliente vê aquilo, ele já pensa que o projeto está pronto. Então, a cobrança, principalmente quem trabalha em equipe, a cargo do analista, é muito alta, porque o cliente já está com expectativa enorme no projeto. Eu, quando estava no projeto integrador, eu entrei em um projeto de um rapaz lá que pegou o desenvolvimento. Ele fez todo o software, montou o projeto dele, a prototipagem, os requisitos. E quando eu entrei já no meio do caminho, faltava uns 3 meses para acabar, eu mudei o protótipo, porque o professor disse que estava ruim. Eu criei um protótipo, o professor aprovou, só que na hora de construir eu não consegui reproduzir o protótipo. Eu tive que fazer praticamente tudo às cegas, tudo do zero. Então esse é um grande problema do prototipagem, que você tem um projeto pronto e você for reproduzir, às vezes não dá certo. E quem quiser contar mais alguma coisa aí, alguma dificuldade que já passou, já passei muitos com protótipo, pode contar. Então, sobre isso aí que eu tava vendo no texto também, né? Fala sobre esse ponto mesmo, que quando tem um protótipo, um grande erro é você acreditar que, tá pronto já. O cliente vem falar, já é isso aqui, eu quero isso aqui. E no final não é bem aquilo que vai estar pronto. Ele tem que esperar um longo processo depois do protótipo. Porque a parte rápida é fazer protótipo, a parte difícil é criar tudo do zero, né? Codificar tudo. Então não pode se enganar achando que o protótipo já é meio que a cara do projeto pronto, no final. Também, Comigo aconteceu o contrário. Eu fiz o projeto integrador até com o Marcos, que tá aqui. A gente fez um protótipo bem simples e quando a gente foi programar de verdade para fazer, ficou melhor ainda que o protótipo. Tinha até mais funções que a gente colocou no projeto de verdade do que no protótipo. Sim. Já comigo foi realmente ao contrário. Eu fiz um protótipo praticamente muito superior às minhas capacidades de desenvolver. E quando o Cleison pediu a interface na linguagem mesmo, cadê? Não surgiu nada. Eu tive que fazer praticamente às cegas. Eu comecei a desenvolver adoidado, comecei a pegar tipo tela, pegava a tela do Facebook, olhava a tela do Facebook e botava um igual no meu projeto. Aí mudava só algumas coisas. Pegava uma tela de um menu ou um modal de um site, olhava o menu e jogava lá. Então, praticamente, eu fiz o meu projeto Frankenstein. Eu fiz totalmente a cego, eu tinha 3 meses para entregar do zero. Estava desenvolvendo sozinho, porque o rapaz estava sem computador, em uma linguagem que eu não sabia, que era PHP. Com banco de dados também eu não sabia. E, praticamente, foi o pior projeto que eu já fiz na minha vida. Então, meio que foi Mas foi o primeiro, né? Eu tinha até feito um, mas era sem... Porque o sistema que eu fiz, ele englobava muita coisa, pagamento, relatório, tinha até controle de usuário. É um único sistema que 4 usuários diferentes, né, com super usuários diferentes, que era um cliente, a atendente, que é que fazia o registro, o gerente de tudo e um instrutor. Eram 4 pessoas acessando o mesmo sistema, ou seja, páginas, rotas, não poderiam estar listadas para todos. E tinha certos requisitos que não poderiam também estar para todos. Então tinha que fazer esse jogo todo. E foi horrível, porque eu não tinha modelo, eu não tinha esquema. E o meu primeiro projeto que eu fiz era uma linguagem simples. Foi até, eu acho que foi, se não me engano, foi com JavaScript puro. E saiu muito melhor no primeiro que eu fiz do que esse agora, porque eu praticamente entrei no projeto já andando. E o projeto não tinha documentação, praticamente. Nem o próprio cara que criou, que montou o projeto, sabia o que ele mesmo queria. Agora, com base em todos esses modelos, tu acha que qual é o melhor para criar um projeto? Com base nessas tuas experiências? Eu acho que ainda o modelo de prototipagem é o melhor, porque você já tem algo visual, né? Você já consegue conversar com o cliente e escolher, tipo, tira isso aqui, bota isso aqui. O grande problema, como eu falei, do prototipagem é você olhar o protótipo e realmente achar que ou já acabou ou tem funções lá que o cliente, ou por não perceber, por
olhar o projeto, olhar, tipo, só olha a interface. Tipo, tá muito bonito esse site, pronto. E tem coisas que você pode não saber direito o que o cliente quer e deixa lá. Aí vai acumulando, ou acumulando código, ou acumulando serviços que o cliente praticamente não vai usar. Tem até sites, como tem um Bootstrap mesmo, que ele tem até modelos prontos, tem uns protótipos prontos. Que quando você vai implementar aquilo no projeto, vem muito mais funcionalidades, possivelmente, do que você vai usar. E pela correria do tempo, às vezes você começa a deixar aquilo escondido. E isso gera muito código, não tem reuso, manutenção fica horrível. As funcionalidades praticamente vão misturar, porque você tem um sistema pronto, que faz um sistema faz X coisa. O cliente quer um Y. Aí você vai ter que pegar esse coisa que já está pronto e tentar reutilizá-lo para fazer Y. Então, um dos grandes problemas é esse. Só que eu ainda, na minha experiência, acho que o prototipagem é o melhor se você estiver bem organizado. Acho que uma coisa também interessante sobre isso, sobre prototipação, é utilizar tecnologias no-code, né? Que é tipo, basicamente criar um software, uma interfacezinha sem código. Tipo, eu conheço o Bubble, que é uma tecnologia, que você cria um sitezinho, tipo, brincando, 30 minutos você cria uma interfacezinha que já tá funcional, tipo, com banco de dados, com tudo mais. Então, para fazer um protótipo, você faz em 1 hora, um protótipozinho padrão e já segue ele. É até mais simples do que programar algo ou desenhar até. Falando nesse problema de protótipo, da última vez que eu mexi assim com programação e protótipo foi com um colega meu, que ele pegou um trabalho para desenvolver um site, aí ele me chamou para desenvolver junto com ele. Só que a empresa que chamou ele, no caso, foi o cara dessa área mesmo, da empresa já, foi a área de marketing lá da empresa que chamou ele. Chamou ele e já passou um modelo de um protótipo. Um protótipo feito pelo designer deles lá, da empresa mesmo. Já passou pronto. Aí ele pediu meio que outro protótipo, mas só que já a gente em código, entendeu? Aí a gente fez, usando o que o Douglas falou aí, que foi o Bootstrap. Aí eu digo, eu vou fazer aqui no Bootstrap, rapidão. Ficou mais ou menos. Só que eu cometi um erro que eu fiz esse protótipo, baseado no que ele mandou, e tipo, eu não gostei do que eu fiz, mesmo estando igual ao que ele mandou. E eu mandei esse para ele, e eu junto com esse colega disse, vamos fazer outro diferente aqui em on-page layout, que é tipo numa página só, tudo numa página só e mandar para ele. Aí a gente fez 2 protótipos de um só que ele mandou e enviamos para ele. Aí ele disse que não gostou do on-page layout e depois meio que descartou o on-page layout e disse que era para a gente desenvolver o resto do software no outro. Quando a gente estava na metade do caminho, já tinha desenvolvido tipo uns 60, 70% do software, ele manda outro modelo dizendo que não queria mais aquele, já queria ir on-page layout baseado em outro site que tinha outro protótipo, ou seja, a gente teve que desfazer tudo de novo, tirar todas as partes e emendar e dar um jeito de fazer on-page layout. No final deu certo, deu tudo certo, mas tipo, o problema da prototipagem é quando o cliente acha que dá para fazer tudo. Entendeu? Meio que ele vai só colocando coisa ali e você não tenta explicar para ele que não dá, mas só que ele quer daquele jeito. Principalmente quando o cliente tem um designer próprio, não é tipo junto, não é conversando diretamente com o desenvolvedor. Quando a empresa, nesse caso nosso, a empresa meio que estava intercedendo entre o designer que fazia a tela do site e a gente. Aí tinha esse cara no meio que ficava atrapalhando a comunicação. Acho Só que é isso isso. mesmo. Acho que podemos passar já pra outra parte do peraí. trabalho. Eu, nos meus projetos pessoais, eu geralmente uso o modelo espiral, porque você tem um ponto inicial e um ponto final, e você está sempre revisitando os módulos, entre aspas, que você fez antes. Então, para mim, é o meu favorito. O mítico Homem-Mês, eu não faço a mínima ideia do que é isso. Eu posso comentar por cima, depois Na moral, eu não vocês li nada. adicionam a É coisa. só um artigo que fala que quando você tem um problema relacionado a tempo de desenvolvimento de software e você tem um grupo, vamos supor, pequeno desenvolvendo,
restando pouco tempo, se você acrescenta mais desenvolvedores, você não diminui O tempo. o tempo de desenvolvimento do software, mas você aumenta o tempo. Se era um mês para concluir, você bota mais 2 pessoas, vai dividir trabalho, você vai ter que treinar essas 2 pessoas, então o tempo que seria um mês vira 2 meses, aí assim em diante. Isso. Depende, não, mano. Acho que é por conta da comunicação mesmo. Porque, tipo, o trabalho de programação mesmo é a área que tem muita comunicação. Então, se você adicionar mais uma pessoa, você vai ter que adicionar mais uma interação de comunicação entre esses programadores, no caso, né? Então, se chega um programador novo vendo um código que já está em andamento, ele vai ter que estudar aquele código antes de entrar. Isso vai causar mais tempo, e não menos tempo. Como o Douglas falou. Não, sinceramente, eu acho que isso depende bastante, porque para um modelo assim funcionar bem, a área de logística, o pré-processo para isso tem que ser bem grande. Por exemplo, Então, como o maior isso mesmo problema é a que- comunicação, então acho que com a comunicação melhor, o projeto ficaria realmente mais rápido com mais pessoas. Acho que um exemplo disso aí também é tipo um jogo, tá ligado? Tipo o Cyberpunk que saiu agora mesmo. Tipo, demorou pra caramba pra sair. E no final do desenvolvimento adicionaram mais programadores. Tipo, encheram de programador no final do desenvolvimento, nos últimos meses. O jogo saiu todo bugado, todo quebrado e, tipo, foi mó feio, tipo, faliu pra caramba. Quebrou a empresa no caso. Uma coisa é você pegar o projeto do começo, outra coisa é você pegar o projeto no meio, porque nem todo mundo tem a mesma forma de programar. Eu tenho uma forma de programar, o Marcos já tem outro, o Hugo já tem outro. Então, para você entrar no projeto no meio, você tem que entender a forma como a outra pessoa programou. Tem que entender todo o código para depois começar a programar. Então, eu acho que é isso que o texto fala. É isso que dificulta, esse estudo que a pessoa que entra ali tem que ter. Ela vai ter que se adequar à forma de programar do outro, tem que entender tudo. Então, isso gera perca de tempo. É isso, porque Mas Hum. eu acho que é como eu falei. A pessoa que ela vai entrar depois nesse projeto, ela tem que estar pré-preparada, entendeu? Mas isso não acontece. É porque assim, ó, Assim. eu já fui um homem mês. Quando você entra numa empresa, a primeira coisa é que o código é sigiloso. Você não tem noção nenhuma do modelo de projeto, de modelo de arquitetura, do código, da linguagem, nem do sistema em si que estão desenvolvendo. Eu fiquei 2 semanas em treinamento. Eu não cheguei a ver nem um pouquinho o que era o sistema, nenhuma dica do que era, que, se eu não me engano, era um sistema de transferência e de dinheiro, um negócio relacionado a isso. Então, o programador que entra numa empresa, a primeira coisa que ele vai fazer são mini projetos. Eu fiz muito. Projetos nada a ver, para depois ele começar a ver certas funcionalidades. Ele começa sempre a desenvolver a parte. Ele, vamos supor, eu entro em um projeto que é um jogo. Vamos pegar aqui um exemplo. Então eu entro, vão ter mini projetos para eu fazer, que não vai ter quase nada a ver com aquele projeto específico. E quando eu começar a ser incluído naquilo, eles começam a fazer projeto por fora. Exemplo, faça aí uma funcionalidade para uma moeda ficar dourada. Aí eu construo por fora, eu não sei como funciona o jogo, eu construo essa funcionalidade por fora, eles utilizam essa funcionalidade no software. Então eu vou começar por pouco, para depois entrar no software em si, que aí eu vou ver qual é o modelo que eles estão usando, se é MVC, se é TDD, se é Clean Architecture, se é Design Patterns. Depois disso, eu vou ver a linguagem. Normalmente, a linguagem já começa nos mini projetos. Vou ver quais são o modelo de engenharia que eles estão usando. Vou conversar também, muitas vezes, quando você é novo, eles botam muito para você conversar com o cliente. Você fica conversando mais com o cliente do que desenvolvendo. Aí eu vou conversar com o cliente, vou entender o que o cliente quer, depois vou conversar com os programadores, vou entender como está funcionando, para depois daí eu começar a desenvolver pequenas partes do software principal. Então eu acho que isso, quando você for entregar, vamos supor, um software que falta um mês para ser entregue e está com atraso. Quando eu boto uma criatura, ele vai entrar despreparado, vai entrar afobado, porque ele vai ter pressão, e é muita pressão na área de tecnologia. Vai ter códigos errados, não vai ter código testado, vai ter código diferente, como a Letícia falou. Vamos supor, eu sou um cara que desenvolvo JavaScript com ponto e vírgula.
O Hugo já não gosta de usar o ponto e vírgula. Isso bagunça o código. Fica um código extremamente horrível. Vamos supor, eu uso tudo em inglês, o Hugo já não usa tudo. Então são esses requisitos que tem que ser bem monitorado pelo analista e pelo engenheiro de software. Eu acho que um exemplo disso também, o Luiz vai saber. Porque, tipo, teve um jogo que eu fiz mais o Luiz, eu fiz com o Luiz e o Joeto, que não tá mais no curso. Que basicamente a gente fez um jogo em um mês, com prazo de um mês, e a gente dividia as tarefas em três partes. Um cuidava do mapa, outro cuidava dos bonecos, dos modelos 3D, e o Luiz cuidava muito da programação. Então, imagina aí, Luiz, se tu pega essa parte de programação e chama mais uma pessoa. Ia atrapalhar, porque o teu código, tu entende teu código, tu sabe a lógica que tu usou, algumas variáveis que tu criou, algumas funções. Se alguém chegar novo lá e vai implementar alguma coisa, essa pessoa vai ter que entender teu código primeiro antes de fazer qualquer coisa. Então isso vai atrasar mais e não deixar mais rápido o processo. Mas foi isso que eu falei. A pessoa que ela vai entrar depois no projeto, ela tem que estar pré-preparada. Ela Então- tem que entender o código antes de realmente começar a mexer no código, entende? Então uma função melhor seria você basicamente reorganizar o trabalho, né? Reprogramar o trabalho. Aumentar o prazo. Tipo, acho que acelerado daria errado mesmo. O No ruim final, de não entregar no prazo é os clientes. A pressão é muito grande. Então, eu vi até um efeito lá, ó. Eu vi até um exemplo no texto que falava sobre isso, que tipo, se um cara vai fazer uma panqueca, ele faz no fogo e ele quer fazer em 2 minutos. Só que ele percebe que não vai dar tempo de fazer. Ele quer entregar no prazo, 2 minutos. Então ele pode fazer duas coisas. Ou ele aumenta o fogo e queima ela, ou ele deixa o fogo baixo e vai deixar cru. Então, tipo, o prazo não vai dar. Você vai ter que aumentar o prazo. Porque se você tentar fazer o trabalho no tempo certo, vai dar errado. Pronto, agora é só finalizar, né? Ou alguém quer falar mais alguma coisa? É com vocês aí. não, aí ia dizer, sei lá, só para finalizar, aí é onde entra os métodos de desenvolvimento, que tem que ser bem escolhido de acordo Cada projeto. com o sistema que vai trabalhar. De acordo com o sistema que vai trabalhar, porque se você acabar escolhendo um errado entre aspas, já que, tipo, na teoria não existe um tipo de desenvolvimento errado, mas vamos supor, você escolhe um errado, aí acaba ampliando ainda mais O o atraso. tempo de desenvolvimento. E atrasando. Mas isso no final, para a satisfação é o melhor. Bom, resumindo, esse foi o nosso pequeno podcast sobre esses dois artigos. Ele foi acreditado pelo professor Honorato, da matéria de Engenharia de Software. A gente é da faculdade Ifibaiano, Senhor do Bonfim. A gente cursa LCC, ou seja, Licenciatura em Ciência da Computação. E basicamente foi isso. Se todo mundo quiser dar um tchau aí, salve. Salve. Tchau. Até a próxima aí, pessoal. Até nunca Tchau. mais. Fim do podcast, acabou. Faliu.